A minha paixão pelo Cortázar é uma paixão que tem a ver com uma época, década de 70, que para mim foi uma década importantíssima na minha vida cultural, pessoal e tudo. E eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com ele foi A Casa Tomada, e para mim foi impactante, porque enquanto o professor estava lá fazendo conjecturas quanto à questão da política que poderia ter no conto, a falência da burguesia, enfim, o impacto maior para mim foi, na verdade, o medo que se instala naquele conto e no leitor, né? Esse medo da invasão, esse medo de quem não sabe quem é que está invadindo essa casa. O Cortázar está na minha vida desde meus 14 anos e, na verdade, essa é uma conta que, obviamente, não estava muito clara na minha cabeça. Foi voltar aos livros que me fez entender. Eu tenho hoje 24 anos, então aí se fazem 10 anos, que são curtos, mas para a minha vida é bastante tempo. Então Cortázar fazia parte desse mundo, era uma vivência em comum que a gente tinha. A gente se encantava com Cortázar, trocava livros, O Cortázar para nós era uma senha. Não tenho toda essa percepção formal da literatura dele e da magia dele, mas eu sei o efeito que isso teve em mim, assim. E quando a gente lê o Cortázar, a gente retoma esse olhar pueril e esse olhar infantil, né, da vida. E retomar isso faz com que a gente tenha esse olhar de encantamento, esse olhar de assombro, que faz com que a gente não perca isso durante a vida. O Cortázar passa por um pouquinho de preconceito por ser tido como uma leitura adolescente. E como isso é engraçado, né? Como há um preconceito por ele ter essa perspectiva adolescente que, na verdade, ela é muito importante. Isso vem se quebrando pelas pessoas entenderem que o conto, enquanto estrutura, não é uma forma menor de literatura do que o romance, é simplesmente uma outra escolha. A gente acaba perdendo essa ideia de encantamento na infância e durante a vida adulta a gente deixa de se surpreender com as coisas, de se assombrar com as coisas. Então acho que ler o Cortázar é nos lembrar disso. Eu encontro essas maravilhas no sentido do aproveitamento que ele faz, principalmente do fantástico. O fantástico misturado com a vida cotidiana. Porque muitas vezes a literatura fantástica é uma coisa assim meio que à parte, não é? E ali ele mistura esse fantástico com a vida comum, digamos assim, numa simbiose que leva o leitor a um maravilhamento. Eu acho que ele nos mostra que é preciso sempre desnaturalizar o mundo. Nos mostra que a gente precisa sempre estranhar o mundo, não achar que isso é algo normal. Quando a gente fala do fantástico, a gente está falando da vida. Porque a vida, ela é fantástica, ela é absurda. E tratar isso como normal talvez faça com que a gente continue na superfície. E o que o Cortázar faz é o seguinte: não, existe esse mundo aqui da superfície, mas existe um outro mundo. E ele nos leva para esse outro mundo através desse jogo. Eu definiria como uma narrativa mágica que entra na profundidade do ser humano e que acaba nos revelando todas as angústias e inquietações do homem do século XX. O Cortázar ele acaba rompendo com a ideia de romance do século XVIII, enfim, século XVII, XVIII, e ele rompe e ele faz uma espécie de apagamento dos gêneros. Então é praticamente a gente pegar o livro Amarelinha e definir, né, que ele seja um romance. Definir de acordo com as regras que a gente tinha, né, dos romances do século XVIII. E, sem dúvida, O Jogo de Amarelinha é um dos romances mais revolucionários do Cortázar e, enfim, da literatura universal e da literatura latino-americana também. Porque muitas vezes a literatura fantástica é uma coisa assim meio que à parte, não é? E ali ele mistura esse fantástico com a vida comum, digamos assim, numa simbiose que leva o leitor a um maravilhamento. Eu acho esse um grande trunfo do Cortázar. Para mim, assim, como leitor, eu acho que a narrativa dele é mais importante no sentido de nos tornar mais humanos. E eu digo isso porque ele acaba tratando a literatura como uma espécie de jogo, né? Um jogo sério.
para mim tem uma palavra que pode de alguma forma resumir esse amor dentro do Cortázar, que é entrega. Eu acho que é uma falta de amarras mesmo. Os personagens se entregam a esse amor e, obviamente, ele é muito metafórico na maneira com que ele descreve esse amor. Eu acho que aqui o amor ele é o ponto de encontro, ele é o fim e ele é o começo. Se a gente for pegar a frase, voltar a tudo, que tudo é esse? Né? Esse tudo pode ser a totalização do amor, isso é, o amor totalizado. Esse tudo é o possível que se pode chegar. Eu acho que ele continua a acreditar nesse amor meio que selvagem, que é a nossa verdade primitiva, que é mostrado no Amor 77, quer dizer, depois que eles fazem tudo, esse tudo que é a verdade deles. Aí depois eles se vestem, se arrumam, se perfumam e saem para a vida. Aí é o ser humano civilizado, né? Que teve que se acrescentar, teve que se colocar uma série de máscaras para viver no mundo cotidiano. Mas eu acho que o mais grave disso é nós nos perguntarmos como a gente sai desse tudo e vai para o rotineiro, para o cotidiano, para o burocrático. Como é que eu faço esse movimento? Eu acho que aqui é esse movimento, está nas entrelinhas, né? Então, depois de tudo que aconteceu, eu vou me vestir, eu vou tomar banho, eu vou barbear, eu vou voltar àquilo que eu não sou. Porque aquilo que eu sou está contido naquele tudo ali. E a vida segue. Então, continuamos a vida cotidianamente buscando esse amor totalizante, mas que ele é interrompido a todo momento por essas circunstâncias cotidianas e rotineiras. Então, eu acho que ali, em poucas linhas, nós temos esse movimento grave, né, que é sair do sublime e chegar no cotidiano, drasticamente. Esse aspecto popular e simples de falar que o gosto de um beijo tem, sei lá, o gosto de uma fruta madura é de uma beleza e todo mundo entende, né? Ele tem um apelo tão universal, o amor é universal e esse apelo metafórico também pode ser universal quando ele vai para o simplório. É o toque, é o beijo, é a aproximação dos corpos. Então esse é o jogo e ele eleva não só o amor, mas outros sentimentos até a última consequência. Né? Porque há uma barreira no contato com o outro. Que barreira é essa? É o corpo. O corpo é que coloca essa barreira para que a gente possa ter se fundir com o outro. E no momento então que ele coloca essas regras, me parece que ele vai levando então até as últimas consequências, né, esse jogo. Os personagens querem um transbordamento, né? E, inclusive, aqui nesse capítulo 7 do Jogo da Amarelinha, que tem todo um contato entre eles, uma troca de salivas, em que ele sente que ela treme contra ele como uma lua na água. Então, o amor é esse terremoto. A adolescência é o momento em que a paixão é algo que deslumbra muito a gente, a pensar nisso. É a primeira vez que o amor acontece na vida da gente. Eu acho que essa identificação é instantânea. Mas há uma outra coisa que para mim me encanta mais ainda, que é a capacidade que ele tem de produzir metáforas muito precisas quanto à nossa condição. A metáfora do giz, que está no Jogo de Amarelinha, também está num dos capítulos que é o 64. Bom, o personagem Oliveira, ele está caminhando com a Pola, né, na rua, e eles encontram um artista e ele está fazendo... Ele tinha terminado um desenho do Napoleão e estava um desenho super bem feito e tal, só que era giz. E o comentário da Pola para o Oliveira é o seguinte: tanto trabalho e esta noite os varredores virão limpar a rua e acabou-se tudo. Aí o Oliveira diz o seguinte: justamente nisso é que está todo o mérito. Do giz de cores como figuras escatológicas, tema de tese, se os varredores municipais não acabassem com tudo isto de manhã,
a própria Tsong viria com um balde de água. As únicas coisas que terminam de verdade são aquelas que recomeçam todas as manhãs. As pessoas oferecem moedas sem saber que estão sendo lubridiadas, pois estes quadros, na verdade, nunca foram desfeitos. Mudam de rua ou de cor, mas já estão feitos na mão do artista, na caixa de tintas, no giz, num astuto sistema de movimentos. Na verdade, se um desses rapazes passasse manhã agitando os braços no ar, mereceria 10 francos, com o mesmo direito do que quando desenha Napoleão. Mas precisamos de provas. Aí estão elas. Dele 20 francos, não seja mesquinha. Aí então ela paga, né? Ele paga o artista e depois ele diz: admirável, no fundo essas moedas estão sendo postas na boca dos mortos, o abolo propicitório, homenagem ao efêmero. É aquela catedral, seja um simulacro de giz, que um jorro de água levará num segundo. A moeda está aí e a catedral voltará a nascer amanhã. Pagamos a imortalidade, pagamos a duração, no money, no catedral. Você também é de giz? Essa pergunta, se você também é de giz, e toda essa ideia do apagamento, na verdade o que ele está colocando ali é a questão da nossa contingência no mundo. E que no fundo é isso que vale. A pergunta inicial dela, mas todo esse trabalho para depois amanhã de manhã vir alguém com um balde e apagar tudo? E o Oliveira responde, mas aí é que está toda a beleza. E eu acho que isso é o mais bonito no Cortázar, de nos mostrar justamente isso, que o jogo de amarelinha ele também pode ser apagado. As crianças riscam ali, brincam, depois vão embora e se apaga. E depois vem outras crianças e repetem. Hoje em dia eu consigo ter uma visão melhor da experiência que eu tive no momento. Para mim foi muito mais um estranhamento e quem sabe até um deslumbramento com essa obra, dessa liberdade desses narradores. Continuo? E é o tipo de literatura que eu gosto mais, né? Que é da minha preferência, que é uma literatura ora intimista, ora fantástica, né? Que desvenda aquilo que tu não vê normalmente. Eu não sou muito da literatura realista e eu não acho o Cortázar realista. Eu acho que justamente ele surpreende coisas que estão por aí e que é difícil às vezes as pessoas perceberem. Então elas nos aparecem como fantástico, como mágico, como sobrenatural, mas na verdade é uma realidade dentro de uma outra realidade. Cortázar, ele é contemporâneo e vai ser contemporâneo sempre, né? Claro que a gente pode dizer isso de vários autores, e o Cortázar também não foge disso. E por que ele é contemporâneo? Porque ele vai tratar de temas atemporais. Os séculos passam, os anos passam, mas os tormentos, as dores, a inquietação, a perda, serão sempre as mesmas. Isso o Cortázar consegue fazer de tal forma que ele escape de qualquer tempo.